Olá, eu sou Shirlane, aluna do terceiro ano do ensino médio do Colégio Nacional do Bom Conselho. Estou entrevistando aqui uma ex-aluna do colégio, Ilma Soares, e que vamos perguntar mais ou menos como era a vida dela durante o período que ela estudou aqui no colégio. Aí, em que ano a senhora ingressou no internato do colégio e por que ingressou? Eu ingressei no colégio em 1975, certo? Eu nasci no interior de Alagoas, Santana do Ipanema, onde nós morávamos. Só tinha ensino até o quarto ano primário na época, e quando a gente concluía, tinha dois segmentos: ou a gente ia para a roça, ou ia para a cidade, para a casa de familiares, para continuar os estudos. No período eu não tinha essa possibilidade de sair para a cidade, e tive a oportunidade, através do meu tio Frei José, na época conhecido como Frei Lourenço, que pertence à província dos Capuchinhos, e ele buscou aqui no colégio a possibilidade de me receberem como aluna órfã, que chamavam na época, né, as alunas órfãs, não órfãs de pai e mãe, mas eram alunas que não tinham condições de pagar o colégio. Então, vinha aqui, estudava, morava no colégio com todas as possibilidades que eles determinavam para a gente, e me receberam com muito carinho. Na época era a Madre Gorete, era a irmã Petrúcia, a irmã Celina, dentre outras. Eu cheguei aqui aos 14 anos, menina matuta, um mundo totalmente desconhecido, e foi onde começou o segmento dos meus estudos. Tá? Para mim, o colégio naquela época me trouxe muito aprendizado, tá? Era um mundo diferente, e o motivo pelo qual realmente eu vim era a falta de condição de estudar aonde eu morava. Tá? Meus pais eram do interior, nós morávamos no sítio mesmo, criada de pé no chão, na lama, entendeu? Nesses períodos, e aí comecei a minha vida de estudos verdadeiramente dito aqui no colégio. Quantas internas haviam neste período? Olha, no período que eu cheguei, o internato era contido de muitos alunos internos, alunas, não é? Nós tínhamos tinha uma distribuição. As alunas órfãs, que eram aquelas meninas que tinham menos condições financeiras, então elas estudavam e pagavam os estudos com a prestação de serviço, a manutenção do colégio. De limpeza de salas de aula, tínhamos semanas de cozinha, semanas de refeitório, semanas do próprio dormitório, de portaria, ou seja, cada departamento do colégio era distribuída as atividades. Então nós fazíamos parte do rodízio, certo? Nós fazíamos parte da limpeza, da manutenção do colégio durante todo o período que estávamos aqui, entendeu? Então tinha as alunas que estudavam e eram retribuídas, digamos assim, à escola com a manutenção, com os serviços, e tinha as pensionistas, que eram aquelas alunas que vinham de outras cidades até outros estados e ficavam aqui somente para estudar. Os pais contribuíam com as mensalidades daquelas alunas pensionistas e elas ficavam somente para estudar. Como se distribuíam as atividades escolares, domésticas e religiosas? Como eu havia falado, né, até me antecipei, mas assim, havia uma distribuição. Tinha uma irmã que era assim, determinada como zeladora das internas. Na época eu cheguei, foi com a irmã Petrúcia, então ela tomava conta de todas e fazia a escala de serviços de cada turma, entendeu? Ou seja, eu tinha uma semana que eu passava na cozinha. Nós fazíamos café da manhã, acordávamos muito cedo, 4h30 da manhã, para fazer o café da manhã para todas as internas e as irmãs, era por semana. Então, nós só acordávamos, 7 horas já estava com o café pronto no refeitório, tomávamos café, em seguida íamos para a aula,
Saía da aula, voltava para a cozinha, já ia fazer, complementar o almoço e à noite, à tardinha, estudávamos, tinha os horários de estudos e à noite a gente voltava para fazer o jantar. Isso acompanhada por uma irmã também, que era a irmã Marcelina na época, que chamava a irmã da cozinha, entendeu? E ela ficava nos orientando qual era a forma, como a gente ia fazer cada tipo de alimentação, fazia limpeza da cozinha, fazia a limpeza na despensa, fazíamos a limpeza das panelas, que tinha área, uma cozinha afastada na parte inferior da cozinha. E fazíamos semana, né? Fazia semana na sala de aula, a semana lá no galinheiro, a semana no dormitório, na capela, na lavanderia, no jardim, na biblioteca. Então, assim, todos os departamentos do colégio tinha sempre uma equipe, ou uma pessoa ou duas, dependendo do tamanho da área, e ela passava semanalmente fazendo serviço e depois ia rodiciando. Isso pra gente foi muito bom porque foi um aprendizado, tá? Você aprende a cozinhar, você aprende a fazer a limpeza, você aprende a zelar por aquilo que você está usufruindo. Então foram momentos assim, sempre de aprendizado aqui no colégio. O relacionamento das internas era amistoso ou havia algum desentendimento entre ambos? Olha, eu não recordo ter observado algum desentendimento, entendeu? Assim, eu particularmente, eu sempre me relacionei muito bem com as pessoas, com a turma, né? Tanto as meninas que faziam parte, digamos assim, do mesmo segmento que eu, tá? Como órfã, como prestadora de serviço aqui no colégio, na manutenção da casa, como os pensionistas também, entendeu? Era uma turma até unida, tá? Até porque também era assim, tudo muito determinado. Nós tínhamos horário para tudo no colégio, desde o acordar, a missa, a café da manhã, a limpeza, a estudos, todos os serviços. Nós tínhamos sempre um horário. Então, assim, era um regime, para uns, muito rigoroso, né? Internato que a gente não tinha aquele acesso à área externa do colégio, né? Na rua, a cidade como um todo, entendeu? Sempre saíamos acompanhada por uma ou duas irmãs, porque era um grupo muito grande, cada um com um perfil diferente, cada um que tinha um temperamento e um comportamento diferente. Então, assim, a gente saía assim, mas saía sempre com a irmã na frente, atrás, aquela filhinha acompanhando. O pessoal na cidade dizia, lá vem as internas, entendeu? Mas era um período que a gente convivia bem entre o grupo, muito bem mesmo. Essas internas eram das proximidades de Bom Conselho ou tinha algumas de outras regiões? Não, eu lembro que tinha interna tanto da cidade, aqui do interior, né? Princesa Isabel, né? Rainha Isabel, tinha pessoas de Garanhuns, tinha meninas de Recife, de Caruaru, tinha do interior de Alagoas, tinha de Maceió, do Maranhão, da Bahia, da Paraíba. Então, assim, eram de vários estados. Geralmente as que estavam em estados mais distantes, ou cidades mais distantes, eram meninas assim, que eram pensionistas. Elas vinham somente para estudar. O colégio acatava internas de que faixa etária? Olha, eu não recordo bem a faixa etária, mas eu lembro que tínhamos uma colega interna que ela chegou aqui muito pequena, talvez tivesse 9, 10 anos, não sei se menos que isso. Parece que ela era do interior de Pernambuco, essa pessoa. Então, ela ficou aqui um período, mas ela era pequena, assim. Quanto às visitas familiares, como se distribuía da família para com vocês e de vocês para com seus familiares? Olha, as visitas sempre era mais final de semana, entendeu? Eu não lembro ter tempo determinado, mas de vez em quando os pais nossos, entendeu? Eles vinham assim, não era tão fácil vir, até pelas próprias condições financeiras, né? Que não disponibilizavam no momento para vir com muita frequência, entendeu? Mas a gente se comunicava através de correspondências,
tá? Eu recordo que os pais das colegas, alguns pais, eles vinham com mais frequências aqui no final de semana. Quando chegavam, a recepção era aqui na portaria, vinham aqui para o parlatório, e em seguida iam conhecer o colégio, eu ficava em alguma área do colégio conversando com as filhas, às vezes saía, dava uma volta na cidade, entendeu? Mas não tinha nenhum impedimento, entendeu? A comunicação funcionava dessa forma. Naquela época, era bem adquirido os valores de relacionamento humanitário que ainda hoje são cultivados entre ex-internos e gestores, professores, enfim, todos que compõem o colégio. O que você distribui a esses laços afetivos? Eu acho que eu vejo isso como uma questão assim de crescimento, tá? De muita interação entre o grupo, tá? O relacionamento com os professores agregavam muito para a gente, eles eram muito solícitos, entendeu? E eu particularmente senti uma afetividade muito grande aos meus professores, tá? Algumas irmãs que eram nossas professoras, como a irmã Augusta, como a irmã Solange, a irmã Ana Maria, entendeu? A Maria Gorete, as irmãs de secretaria, que eu recordo muito bem, irmã Sara, irmã Augusta, irmã Sara, irmã auxiliadora, a irmã Penha também, que era da sala de música, a Madre Natália. Então, assim, não posso nem falar o nome de todas, que eu sei que eu posso esquecer de algumas, entendeu? E como professores e referências foram vários, a Lúcia Corvelo, professora Lúcia, professora Rosilene, professor Geraldo Guedes, professor Clívio, professor Pedro Torres, nosso Pedro Torres querido que se foi, né? Então eu comecei a minha vida no esporte através dele, né? Como quem não queria nada, como quem não sabia de nada, e realmente eu não sabia, mas para mim foi outra referência que marcou muito na minha vida, na minha história de vida, foi o esporte aqui nesse colégio. Foi onde tudo começou, tá? E que eu sinto muita saudade e muita falta desse período. Tá, e eu posso dizer assim que um dos melhores momentos da minha vida foi aqui o período do internato. Então, agradecemos a amiga Ilma, ex-aluna do colégio, por ter cooperado conosco, disponibilizando do seu precioso tempo para nos dar essas informações tão valiosas. Desde já agradecemos e desejamos um bom retorno. Como era o esporte naquela época? O esporte, no ano que eu cheguei do colégio, eu não participei de imediato, tá? Eu creio que no 77 comecei a participar do esporte, que era o voleibol. Eu era uma aluna de educação física apenas e recebi o convite do professor Pedro, na época, para treinar voleibol. Eu precisei conversar com as irmãs, pedir a permissão, tá certo? E ela autorizou e eu comecei devagarinho. Foi uma experiência para mim muito grande, tá certo? Eu me dediquei muito ao esporte e colaborei com o desenvolvimento, com o crescimento do esporte aqui do colégio. Nós participávamos de muitos jogos aqui em Garanhuns, nossos maiores concorrentes, digamos assim, o Santa Sofia, e fui até o ano de 1981, quando concluí. Então, para mim foi uma fase assim fantástica, tá? Fazer parte desse esporte do voleibol. Eu participava de atletismo, velocidade de 100 metros, resistência, handebol, ou seja, todo tipo de esporte que o colégio poderia oferecer nos jogos escolares, nos jogos internos, eu estava sempre participando. Então, o voleibol também me fez abrir novos horizontes, tá? Eu aprendi muito. Eu acho que o jogo, o esporte em si, ele fortalece, ele traz crescimento, ele traz conhecimento, ele traz qualidade de vida para o atleta, para o aluno, para o estudante. Então, para mim, o voleibol foi o outro lado da minha vida que eu me dediquei muito e que até hoje eu sinto muita saudade. Podendo, um dia ainda voltar a jogar. O que ficou marcado durante o tempo que a senhora estudou aqui nesse dormitório? E o que a senhora poderia falar sobre ele? Aqui era o lugar do descanso, né, digamos assim. O dormitório é esse imenso aqui, salão mesmo,
entendeu? Onde nós víamos para o nosso repouso noturno, tá? E acolhia todas as internas, tá? Mais na frente tem o lavatório, tá? Aqui nesse quarto ficava a irmã zeladora, ou seja, que tomava conta das internas, tá? Mais na frente tem a sala de estudos. Geralmente aquelas alunas que tinham necessidade de estudar mais tempo durante a noite, então eu mesma acordava várias vezes, 2, 3 horas da manhã e ficava estudando até perto de amanhecer o dia, entendeu? Para no dia seguinte fazer uma prova melhor, entendeu? E aqui, assim, tem essas janelas todas. Nós alunas, nós internas, não podíamos abrir as janelas para ficar olhando para a rua, né, para a área externa, porque as irmãs não permitiam, então era tudo realmente fechado. Mas aqui é um lugar que quem passou por aqui jamais vai esquecer, porque era muito acolhedor. Tanto é que nunca foi acabado, né? Continua aqui esperando sempre visitas a esse grandioso colégio. A cisterna que nos lembram os momentos que a gente passava para esse ambiente, para tirar a uva às escondidas, porque as irmãs não permitiam que a gente fosse tirar, tá? Elas tiravam e forneciam para a gente, mas sempre uma saía às escondidinhas, ia captar uma uva e saía correndo para que as irmãs não percebessem. Se não prestou? Era a cozinha, ainda hoje continua sendo, né? Diferente também, ela foi totalmente modificada, mas era aqui que nós aprendemos a cozinhar, tá? Junto com a irmã Marcelina, que era uma excelente orientadora da cozinha, e fazíamos assim, as refeições de manhã, tarde, à noite, fazíamos a limpeza e em seguida íamos ou dormir, ou para estudar, ou então para a sala de aula durante a manhã. Também nos traz muitas saudades e muitas recordações. Hoje está totalmente diferente da época, tá? Onde nós nos encontrávamos nas principais refeições. Tá? Tinha a irmã Piedade que sempre estava nos auxiliando. A gente chegava, irmã, tem um pedacinho de pão. Ela ia, colocava manteiga e dava pra gente, que era o sabor do momento. Tá? Na hora do lanche, sempre alguém estava pedindo a irmã Piedade um lanchezinho diferente. Então aqui onde nós vivenciamos muitos momentos também, fazendo as nossas refeições, sempre monitorado por uma irmã. Elas faziam as semanas também do refeitório, como a Madre de Jesus, que eu recordo muito, e outras irmãs também que faziam parte do acompanhamento das nossas refeições. O Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho foi e continua sendo a minha segunda casa. Tá? Eu agradeço imensamente, principalmente a Madre Gorete, tá? E todas as irmãs que me acolheram e me formaram pessoa para viver o mundo lá fora, porque a vivência no internato ele é completamente diferente da vivência lá fora. Quando eu saí do colégio, que eu fui morar em Maceió, para mim era um mundo estranho, porque eu tinha aquela convivência familiar com muita gente, entendeu? Então o relacionamento de pessoas entre o internato, ele é completamente lá fora, porque o mundo lá fora já é muito mais além, está muito mais avançado, e você começa a ter uma nova adaptação, um novo convívio com o pessoal que você vai encontrando, que você vai convivendo, entendeu? Mas, Bom Conselho, o colégio para mim é a minha referência, tá? Eu não esqueço de nenhum momento que eu passei aqui durante esses 7 anos. Foi aqui que eu aprendi a viver, aprendi a ser gente, tá? Aprendi a conviver com pessoas. E eu acho que eu aprendi a seguir a vida. Porque a base, praticamente a base da minha vida foi aqui esse colégio. Não que meus pais não fossem a base, sim, primeiro meus pais, mas eu saí de casa muito cedo, entendeu? Eu não tinha aquela estrutura para ver o mundo diferente. Eu estava ali no sítio, meu mundo era aquele. E aqui já me abriu os olhos. E quando eu saí daqui que fui para Maceió, então a vida realmente foi completamente diferente. Então hoje trago só recordações, e boas recordações,
daqui desse momento. Então, quero agradecer a vocês também pela oportunidade. Fico muito feliz em poder participar e compartilhar com vocês desse momento e que nós estamos aqui para qualquer coisa que vocês precisarem. Obrigada. Então, obrigada. Neste momento, iremos apresentar a entrevista feita com a irmã Gorete, representada por Shirlaine e Vitória. Por que a senhora decidiu se tornar freira? Porque pensei em me entregar totalmente a Deus e servi-lo sem reserva. Essa decisão foi tomada com quantos anos? Entrei no convento com 28 anos de idade, depois de muito refletir para não dar um passo errado. Quais eram e quais são as suas atividades como freira? No início, lecionei no 1º e 2º grau. Fui professora de latim, língua portuguesa e francês. Fui também diretora de 3 colégios, Palmares, Barreiros e Bom Conselho. Como era e como é o seu dia a dia? Rezar, lecionar, cuidar dos jardins, trabalhar em costuras, bordados, pinturas e outras atividades domésticas. Nas horas vagas, costumo ler e costumo o que faço ainda hoje. De que maneira são liberadas as visitas de familiares para as freiras? Nunca houve nenhum obstáculo. Na época de férias, as freiras são liberadas a visitar seus familiares ou recebê-los. Qual a principal diferença entre os dias atuais e sua época de juventude? Antes havia mais respeito e menos liberdade. Hoje, em muitos casos, os pais não dominam mais seus filhos. Está faltando o amor e a presença de Deus entre ambos. Naquela época, a clientela do colégio era exclusivamente feminina? Sim, hoje eu acho melhor e mais educativo. O que é muito necessário é a educação doméstica. O Dia da Independência do Brasil, 7 de setembro, era comemorado de que forma pela instituição? Esse dia era comemorado com o desfile cívico, que dava mais respeito ao cidadão como membro patriótico. Algum fato histórico presenciado? Não me recordo de nenhum fato histórico. Qual o legado deixado por aqueles que construíram esta casa? Para mim, o maior legado é a fundação da nossa congregação, deixada por Frei Caetano de Messina. De onde vem a sua motivação? Bom, vem da coragem e da santidade do nosso fundador, Frei Caetano de Messina. Qual a mensagem que a senhora deixa para todos? Eu amo muito Bom Conselho, berço de nossa congregação. Amo essa juventude que cresce no amor de Deus e no respeito e ao seu semelhante. Que Deus os faça mais felizes no selo de sua família e no seu futuro promissor.